Amém? Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Para quem não me conhece, meu nome é Jean Silva. Para aqueles que estão nos visitando pela primeira vez, seja bem-vindo. Aquele que já está conosco, assistindo já há algum tempo nossos vídeos, muito obrigado por continuar conosco. E se sintam à vontade assim para estar compartilhando nossos vídeos, porque eu creio que tem sido bênção, eu creio que tem edificado a vida de muitos. Então assim, se sintam à vontade para estar compartilhando nos grupos de famílias e tudo mais. A palavra que eu quero compartilhar com vocês foi uma palavra a qual, em uma oportunidade, em um culto na rua, tive a oportunidade de estar compartilhando. E outro momento foi em família, né? Em um culto em família, eu compartilhei essa palavra. E assim, foi uma palavra que mexeu muito comigo, porque logo após, depois de alguns meses, eu ministrando essa palavra, me veio a situação onde Deus me fez lembrar, né, as palavras ali a qual Ele me levou a dizer, palavras de encorajamento, palavra de atitudes que deveria ser tomada. E assim, para mim foi muito edificante para minha vida. E aí eu pedi na direção de Deus para esse vídeo, né, que palavra eu vinha trazer, né? E me veio a lembrança dessa palavra. E eu creio assim que a palavra de Deus, como se renova a cada manhã, vai estar falando, assim como falou no meu coração novamente, a vida de cada um de vocês. Então vamos lá, porque o tempo aqui é curto, né? A palavra que eu quero compartilhar com vocês está lá no livro de Lucas, Lucas 10, 38, que fala assim: caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com muitos afazeres, e aproximou-se de Jesus e inquiriu-lhe: Senhor, não te importas com que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha ajudar-me. Orientou o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosa e te aflige por muitas razões. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Bom, é uma palavra muito conhecida, né? E para quem não conhece, né, aqui se trata de duas irmãs, uma família que também tinha um irmão, que logo daqui a pouco a gente vai estar lendo, né? Que foi outra situação a qual eles passaram. Mas o que eu quero falar e o que me tocou muito nessa palavra, embora muitos toquem sempre no assunto a respeito das duas atitudes das irmãs, que foi diferente, né? Mas o que me chamou a atenção, assim, embora no Evangelho de Deus, em outras passagens, Jesus, quando ia a algumas casas, ia sempre muitas das vezes por motivo de curar uma enfermidade, fazer algo, estava passando por alguma situação aquela família. E nessa passagem de Marta e Maria, quando Jesus foi convidado a ir à casa deles, não deixa bem claro que ela estava passando por alguma situação aparentemente difícil, né? E isso me chamou a atenção porque, como eu tinha citado, a diferença das outras situações a qual Jesus foi em outras casas. E quando a gente estuda a história a respeito dessa família, e a gente vai ver logo após no outro versículo que a gente vai estar lendo, se trata de uma família que era amigos de Jesus, né? Então Jesus foi ali com seus discípulos naquela casa. E o outro texto que a gente vai estar lendo é João capítulo 11, 1. E aí depois que... Eu não vou ler esse João capítulo 11, 1, porque é muito grande. E aí eu quero entrar no que de fato Deus me despertou. Eu creio que vai estar despertando a vida de cada um a respeito dessas duas passagens. Que o capítulo 11 é a respeito já da morte de Lázaro, que era a irmã de Marta e Maria. E fala assim, no início: um certo homem chamado Lázaro, era de Betânia, da aldeia de Maria, sua irmã, estava doente. E estava Maria, cujo irmão Lázaro estava doente. Era a mesma que ungiu os pés perfumados de Jesus e enxugou os pés com o próprio cabelo. Assim, sendo a irmã de Lázaro, mandaram dizer a Jesus: eis que aquele com que amas está enfermo. Ao saber do ocorrido de Jesus, essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus,
para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dele. Então, assim, resumindo, aparentemente, assim, você que não conhece a passagem, eu convido você a estar lendo, principalmente o capítulo 11 todo por completo, para ter um entendimento melhor. A gente resume aqui porque o tempo é corrido. Acontece que Jesus não foi de imediato, se passou, acho que 2 dias, e ele veio a morrer. E logo após Jesus se encontrou com as irmãs dele, e elas falam assim, se ele tivesse chegado logo. Até outras pessoas questionam, mas não é Jesus aquele que amava? E porque ele curou cegos, e será que não poderia ter curado Lázaro? Mas o que eu quero falar, e o que me chamou a atenção, foi que essa família viveu 2 momentos com Jesus. Quer dizer, o que deixa bem claro, acredito que viveram mais outros momentos com Jesus, principalmente como citou que Maria Jesus estava em uma certa casa, ela chegou lá, entrou lá e ungiu os pés. Então, assim, essa família era uma família querida, era amigos de Jesus, era amado por Jesus, como a palavra deixa bem claro. E assim, eles viveram 2 situações diferentes, né? O primeiro texto que a gente leu em Lucas não se tratava de uma situação difícil, mas eles convidam Jesus para estar com eles, né? Tinha esse laço, tinha essa amizade. E eu quero falar a respeito disso, né? De convidar Jesus independente da situação que estamos passando. Porque, infelizmente, muitas das vezes a gente tem esse defeito de convidar Jesus só nos momentos difíceis, né? Então, se a gente quer ter um relacionamento, uma amizade com Jesus, para Jesus fazer parte de nossas vidas, não é só nos momentos difíceis. Porque quando nós convidamos só para os momentos difíceis, a gente corre o risco de, como muitos, só conheceu só os benefícios e não conheceu a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, assim, quando eu estava meditando novamente, me veio até a lembrança, né, de umas 2 músicas que, principalmente essa música de Regis Danese, Entra na Minha Casa, Entra na Minha Vida, que muitos cantavam, independente de ser cristão ou não. E a música fala, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Então não leve em o tom de voz, não leve, não leve em conta, porque eu não sou bom nisso, né? Debaixo de chuveiro eu sou. Mas, assim, essa música e tantas outras que a gente canta, entra na minha casa, entra na minha vida. E se trata assim de, ou a gente está fazendo um convite, ou a gente está fazendo convidando para que de fato Jesus venha morar. Porque assim, muitos, né, teve a visita de Jesus, mas outros teve a intimidade de andar com ele. Então, assim, através dessas 2 palavras, assim, o que me despertou para algo é que, se estamos passando por momentos aparentemente bons, tranquilo, independente, faça como essa família, convide Jesus para estar com você, para estar ali e na sua casa. E quando eu falo casa, não se trata de só o lugar físico, mas a casa que Deus escolheu para morar somos nós. Nós somos templo, né? Moradia do Espírito Santo, é onde ele escolheu morar. E assim, e muitas das vezes a gente trata a pessoa de Jesus Cristo como uma pessoa comum, né? Que muitas das vezes faz uma visita na nossa casa. E aparentemente, quando a gente recebe uma visita, a gente quer arrumar tudo, deixar tudo bonitinho, né, para parecer que tá tudo bem. E aí a pessoa entra, chega na nossa casa, vê tudo arrumado e sai. E não conhece a nossa intimidade. Então, quem é que conhece nossa intimidade? Cada canto da casa, cada sujeira, é aquele que mora com a gente. Entendeu? Então, por isso que é necessário não só a gente convidar para fazer uma visita. E quando me veio essa passagem, me fez até lembrar de algo de um livro chamado Paternidade pelas Nações, a qual eu li um trecho, vou compartilhar com vocês aqui, que fala assim: se você ainda espera alguma coisa de fora, é porque você não sabe o que você é por dentro. Se você está esperando uma visitação, é porque você não se conhece por habitação. Então, é o que de fato nós devemos ser, a habitação do Espírito Santo de Deus, para que ele venha morar em nós, para que eles venham ter essa intimidade. E assim, essa família, ela convidou Jesus nos momentos que aparentemente parecia ser alegre, e quando chegou o momento difícil, fez toda a diferença, né? E assim, ter essa intimidade com Deus. Então, assim, um momento difícil, todo mundo vai passar por um momento de dificuldade,
Mas se você tem um Deus a qual mora em você, você conhece a pessoa do seu Jesus Cristo, no momento difícil você também vai saber lidar. E aparentemente, por mais que muitos questionaram que pareceu que Jesus demorou, mas essa palavra não existe, né? No vocabulário de Deus existe o tempo certo de Deus. Ele soube o tempo certo para aquela família, como ele falou que aquela enfermidade era para que o nome dele, o nome do Filho de Deus, fosse glorificado. Então assim tem que ser na nossa vida, né? Cada situação que a gente venha passar, a gente venha estar glorificando o nome de Deus. Mas para a gente saber disso, a gente tem que ter, né, o Senhor Jesus Cristo como a morada em nossas vidas. E assim, por mais que muitas das vezes muitos, se não, Jesus ele habita na minha vida. E não se trata de você ter uma Bíblia aberta, que o Senhor Jesus Cristo está ali. Não se trata de você ter um objeto que vai trazer uma representação do Senhor Jesus Cristo. Trata assim de você ter ele na sua vida, porque a própria palavra dele fala que ele está à porta e bate. Entendeu? Não é a porta da sua casa. Não é como essa porta aqui. Entendeu? Ele bate a porta do quê? Que a palavra fala, a porta do seu coração. Então muitas das vezes está assim. Às vezes, embora ele fala, né, que Deus mora. Não, talvez você tem que reconhecer que talvez ele só faz uma visita na sua casa. E você aparentemente acha que está tudo arrumado, arruma tudo. Mas quando ele for morar na sua casa, muitas coisas, é isso que acontece com o Espírito Santo de Deus, ele vai mudar muitas coisas porque é da forma dele, não é da forma como a gente quer. Então a gente tem que saber, ou a gente trata a pessoa do Senhor Jesus Cristo como um simples visitante, né, que só aos domingos, só em um momento que a gente ouve a palavra, ou como verdadeiramente uma pessoa que faz parte da nossa vida, que habita, que vai vir para mudar muitas coisas, né? Porque muitas das vezes quando louvamos e cantamos a música, como eu citei, a música conhecida, né, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas estruturas, entendeu? Não vai ser algo que vai ser só do seu modo, tem que ser do modo como Deus quer. Então assim, que dependente da situação, talvez você não esteja passando por um momento difícil, convide a Jesus para fazer morada, não visita na sua casa, para fazer morada na sua casa. E isso vai fazer toda a diferença, porque principalmente uma das coisas que me chamou a atenção, o laço de amizade a qual Jesus tinha com essa família tinha com Jesus. Então, embora nos dias de hoje que a gente vê que a definição sobre amizade mudou muitas coisas, mas quando a gente vai para a palavra de Deus, que a gente entende de fato o que é uma amizade, porque o próprio Jesus falou que ele já não nos chamamos mais de servos, e sim de amigos, porque o servo não sabe o que o Senhor quer, mas os amigos sim. Então assim, se nós achamos que somos amigos de Deus, temos que saber o que Ele quer. E uma das coisas que Ele quer, principalmente, é fazer morada e fazer as coisas da forma como Ele quer em nossas vidas, porque assim a palavra seja feita a tua vontade, não a nossa vontade. Então é essa palavra que eu compartilho com vocês, e sempre como eu falo nos outros vídeos, a mais importante do que a gente ouvir é a gente compreender a palavra de Deus. Espero em Deus que você tenha compreendido essa palavra, que busque em Deus, né, toda a direção, peça entendimento, né, embora talvez muita gente lê, ouve a palavra de Deus, não tenha um entendimento, mas a gente busque em Deus esse entendimento, que Ele cada dia mais vai se revelar a nós, porque esse é o interesse da parte dele. E é isso, um abraço, até a próxima.